Fala, turma! Hoje fugindo um pouquinho aí do direito administrativo e há pedidos entrando aí no direito empresarial. E o nosso tema hoje é letra de câmbio, né? Que é um dos títulos de créditos existentes no Brasil, né? A gente lembra que título de crédito é um documento necessário para o exercício de um direito literal e autônomo de uma obrigação que está nele contida. Eu tenho no Brasil nota promissória, letra de câmbio, cheque, duplicata e hoje aqui a gente trata sobre letra de câmbio, né? Que é um título bastante antigo, data aí do século XV, do século XVI, passou por uma evolução, por vários períodos, o período italiano, o período francês, o período alemão, onde inclusive ele teve o que é hoje uma de suas características, que é a autonomia. E aí a gente, para iniciar esse estudo, a gente tem que definir o que é letra de câmbio. E letra de câmbio é uma ordem de pagamento à vista ou a prazo, na qual a figura do sacador, que é aquela figura que vai criar, emitir o título em um ato chamado saque, dirige uma ordem de pagamento a uma figura chamada sacador. Este sacado é quem vai realizar o pagamento a quem? A uma outra figura chamada de tomador ou beneficiário. Então eu tenho três partes numa letra de câmbio: o sacador, quem emite o título, quem realiza o ato de sacar; o sacado, que é quem dando o aceite, inclusive vai se chamar aceitante, que é quem vai realizar o pagamento; e eu tenho aí a figura do tomador ou beneficiário, que é quem se beneficia com o que está ali naquele tipo. Então, diante desse cenário, a gente vai agora dizer, por exemplo, professor, é a atitude desse sacado. Ele vai lá, ele não criou o título é emitido por um sacador, e ele recebe esse título na mão. Ele é obrigado a dar esse aceite? Não, gente. O aceite na letra de câmbio ele é facultativo. Então, quando o sacado recebe em suas mãos aquela ordem de pagamento, ele pode tomar algumas atitudes. Aceitar totalmente, ele pode simplesmente recusar, ou ele pode aceitar parcialmente. E aceitar parcialmente significa que ele está o quê? Limitando aquele valor. Então tem um valor de 1.000, ele aceita 500, 600, 700, ele limita o valor. Ou ainda o chamado aceite modificativo, ele modifica local de pagamento, ele modifica local de vencimento. Professor, a consequência, existe algum tipo de consequência quando este sacado, ele limita o aceite, ou ainda quando ele modifica o aceite, ou quando ele recusa o aceite? Sim, gente. A consequência nessas três situações é a mesma. Gera-se o vencimento antecipado do título. O que é que significa isso? Que aquela data, que era uma data futura, passa a ser exigível a partir de hoje. E de quem, professor? Do sacador. Professor, se ele aceitou parcialmente, eu posso exigir do sacado aquela parte dele e a outra do sacador? Sim. Posso exigir tudo do sacador se o sacado aceitou parcialmente? Também. Quem decide isso? Você, que é o tomador ou beneficiário. Certo? Então, aceite cai bastante em prova, a gente tem que tá com isso bem fresco na cabeça. Né? Professor, uma outra coisa, e qual é a legislação que rege letra de câmbio no Brasil? É a mesma, gente, que rege nota promissória. É o decreto 57.663 de 1966. E eu tenho as reservas, né, no decreto 2044 de 1908, que era o que regia, né, a letra de câmbio antes desse decreto de 1966. E ele acabou permanecendo aí. Então a gente tem hoje um como uma regra geral e o outro como as reservas. Professor, eu tenho endosso na letra de câmbio? Professor, eu tenho aval na letra de câmbio? Sim. O que é aval? Aval é uma garantia. Aposta, via de regra, no anverso, ou seja, na frente do título, na qual o avalista vai realizar a garantia para o avalizado. Este aval total ou parcial. Professor, posso ter este aval no verso do título? Sim, desde que você especifique que está avalizando. Porque o verso ele é reservado para quê? Para o endosso, que é o ato de querer transmitir a propriedade e a posse do título. Professor, o avalista e o endossantes, né, eles são responsáveis por esse título. Gente, o avalista ele é responsável da mesma forma que aquela figura que ele está avalizando também o é. Ele coloca-se na posição de devedor principal, certo? E o endossante, né? O endossante, que é aquele que realiza o ato de endossar, ao endossatário, que é quem recebe os efeitos do endosso, que é quem recebe o título
transmitido por esse endossante. Ele se coloca na condição de co-devedor, de co-obrigado neste título. Lembrando que o endosso pode ser um endosso em branco, quando você simplesmente transmite este título, ele se torna o portador, né? Então você recebeu este título ali, você é o tomador, ele está como aceite, né? Tem a figura do sacador, então simplesmente você transmite a alguém, mas não especifica a quem está transmitindo, simplesmente você assinou no verso do título, ele é o chamado endosso em branco, né? Ou chamado endosso incompleto ou não pleno. Já quando você diz a quem está transmitindo o título, você especifica o nome da pessoa lá, é o chamado endosso em preto, pleno ou eficaz, certo? Então você vai lá e coloca, estou transmitindo o título a fulano de tal. Então este endosso é o endosso pleno, completo, ou chamado também endosso em preto. Professor, existe um outro endosso chamado endosso póstumo, que é aquele endosso que é dado depois de vencido o título, mas antes do protesto, certo? Professor, outra questão. Existe algum tipo de cláusula que eu aponha ao título, que eu coloque no título para evitar que o tomador se dirija à figura do sacado antes do vencimento? Gente, quando a gente entrega nas mãos do tomador ou beneficiário, então digamos que o vencimento seja para 2, 3 anos para frente. Nada impede que ele já procure a figura do sacado para saber se ele vai aceitar ou não. E, logicamente, ele só aceitando ali, ele só cumpriria na data do vencimento. Mas, se eu não quiser, né, que esse sacado seja procurado pelo tomador beneficiário, então eu, sacador, o que é que eu faço? Eu escrevo no título, através do princípio da literalidade, vai valer aquilo que está escrito, né, que ele só vai poder ser procurado pelo tomador, ou seja, o sacado só é procurado pelo tomador no vencimento. Que cláusula é essa? Cláusula não aceitável, certo? Então, se eu tenho um vencimento certo, em data certa, e se eu aponho no título esta cláusula não aceitável, o tomador beneficiário só está autorizado a procurar esse sacado para o consequente aceite e o consequente pagamento no vencimento. Professor, esta cláusula não aceitável, eu posso colocá-la em todo e qualquer vencimento, né, que tem ali na letra de câmbio? Gente, existem vários tipos de vencimentos dentro de uma letra de câmbio. A gente tem o vencimento à vista, que é aquele que a partir da emissão a gente tem um prazo de até 1 ano para sua apresentação. Eu tenho o chamado vencimento, né, certo, em tempo certo, que é justamente quando você especifica a data em que vai vencer o título. Eu tenho um vencimento à vista do aceite, ou seja, primeiro eu dou o aceite para depois iniciar a contagem daquele vencimento, que pode ser 30 dias depois, 40, 50, quem decide? O sacador. E eu tenho um vencimento que se conta-se a partir da data da emissão, né, a tempo certo da data, né, que é isso que se conta a partir da emissão do título. Mas eu posso inserir cláusula não aceitável neles, professor? Gente, você é proibido de inserir essa cláusula não aceitável em um dos títulos que constem um desses vencimentos que eu falei. Qual é, professor? O chamado vencimento à vista do aceite. Por quê, professor? Porque o vencimento que está condicionado ali ao aceite, né, ele precisa dessa ação do sacado, para que inicie-se a contagem. Então você vai colocar lá no seu título que ele vence 30, 40, 50, 60 dias, 1 ano, 2, 3, depois do aceite. E ele só inicia essa contagem a partir do aceite. Então se você coloca uma cláusula não aceitável, essa pessoa jamais poderia se dirigir à figura do sacado, que também jamais daria esse aceite e que esse título jamais se venceria. Então nesse caso fica vedado. Professor, e se eu esqueci, por exemplo, de colocar um vencimento? Né? Esqueci, simplesmente preenchi o título, assinei, né? Coloquei lá o local de pagamento, local da emissão, a cláusula cambial, que é o nome, letra de câmbio, direitinho, coloquei a figura do sacado, tudo corretinho, mas eu esqueci o vencimento. Gente, um título onde você não coloca o vencimento, ele vai tornar-se à vista. Então a letra de câmbio sem vencimento, ela é uma letra de câmbio à vista. E o que é que significa? Que a partir da sua emissão você tem até 1 ano para apresentá-la para pagamento. Certo? Então isso é informação importante, que a ausência de um vencimento na letra de câmbio não a nulifica, né? Torna esse vencimento à vista. Ok, gente? Então, dicas importantes, né, na letra de câmbio e que sem dúvida nenhuma farão aí a diferença na hora do seu concurso, na hora da sua prova da OAB.
Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal ainda, deixa aquele like, deixa aquele comentário, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo, né? E a gente atendendo também as sugestões de vocês, vai diversificar esses vídeos aí por outros ramos do direito. Ok? Grande abraço, gente. Fiquem em paz.